Pararam, pararam. Olha lá. Tá bom. E aí, turma? Tudo bem? Boa noite, boa noite, boa noite. Alguém me dá um retorno de áudio aí, por favor, de áudio e vídeo. Todo mundo me ouvindo bem? Hoje nós vamos bater um papo com o Antonioni, muito legal, da Federação Brasileira, o cara que trabalha muito no bastidor. Esperar a turminha entrar aqui, a gente vai bater um papo bacana com ele. E aí, como estamos de quarentena? Funcionando. É isso aí. Olha lá, o pessoal chegando. Agora que o Insta deu na bio. É isso aí, galera. Vamos lá. Ó a turma. Ó, o Antonioni já tá aí. Fala, Antonioni, tudo bem? Mais um minutinho eu já te jogo pro lado de cá. Deixa só o pessoal aquecer aí, a gente já vai bater um papo. Terra-mar. É isso aí. Antonioni já tá por aqui. Antonioni, ó o Rogerinho. Fala, Rogerinho, tudo bem? Grossi, o pessoal tá chegando. Hoje nós vamos começar um pouquinho mais cedo, 10 minutinhos. Cadê? Antonioni, manda um convite aqui pra mim. Aqui, ó, Antonioni tá aí. Michele, Grossi, Rogerinho, Nabil, Figueiredo. Valeu, Rogerinho. Boa noite, pessoal. Antonioni sumiu, cadê ele? Vou dar um toque aqui. Lindóia 2021 vai casar com Araxá? Acho que não, né, pessoal? Bom senso impera ali dos dois lados. Acho que a gente não vai ter problema com isso, não. Eu apostaria que não, entendeu? Vamos aguardar. Cadê? Foi. O SP2 foi. E muito bonito o carro, viu? Por sinal. Deixa eu ver se o Antonioni tá por aqui. Não tá ainda não. Esperar mais um pouquinho. Daqui a pouco ele deve voltar aí, eu acho. Max, tudo bem? Cadê? Cop Caravan entrou. E aí, boa noite, tudo bem? Suga, fala Suga. Tudo bem? Boa noite. Pessoal do MG, e aí, como estamos? Boa noite. O Antonioni deve estar chegando aí. Acho que ele se perdeu no caminho. Ele estava aqui, mas agora eu não tô mais localizando ele. Olha lá. Michele. Acho que ele saiu por algum motivo. Araxá também. É isso aí. Se ele mandar, o celular dele fecha. Tem que ser você. Opa. Pera aí, gente. Deixa eu só falar uma coisa aqui. Pequenos probleminhas técnicos com o Instagram, mas já estamos resolvendo. Araxá e Água de Lindóia, Corpus Christi de 2021, mas eu acho que
esse calendário não é definitivo ainda, viu, Suga? Acho que alguma coisa acontece ainda pra gente não ter esse problema. Ó, o Vinícius. Limpe a lente do seu computador, a imagem tá embaçada. Eu não tô no computador, eu tô no... Aqui, ó, deixa eu até limpar. Eu percebi também, mas eu acho que é do aplicativo, porque a lente tá limpinha. Ó, eu tô até passando o dedo aqui, ó. Ó lá. Ah, melhorou. Realmente estava embaçada. Obrigado, pessoal do MG. Tinha uma sujeirinha mínima ali. Melhorou? Ficou bom agora? As lives do Instagram são sempre pelo telefone. Limpou. Maravilha. Olha. Verdade. Cadê? Antonioni. Vamos ver se ele aparece aqui. Roberto Suga. Vinícius tá aqui. Nabil. Acho que o Antonioni deve estar com algum probleminha técnico lá. E aí, como estamos de calor? Agora tem dois assuntos fortes, né? Calor e quarentena. Como é que tá de calor aí na região de vocês? Eu tô suando bicas aqui em Ribeirão Preto, tá muito calor. Mas muito calor mesmo. Acho que ontem fez o dia mais quente do ano, mesmo a gente estando no inverno. Então, vocês imaginem como é que estão as coisas por aqui. Helena, oi Helena, tudo bem? Boa noite. Curitiba aguardando a Paula pousar, procedente de Cuiabá. Cuiabá também tá bem quente, né? Muito quente de Juiz de Fora. É, tá quente pra todo lado. Cuiabá 41 graus, pelo amor de Deus. E estamos no inverno, hein? Estamos no inverno. Preparem-se para o verão. Antigos do Farol Oficial. E aí, tudo bem? Boa noite. Tonione, cadê ele? Suga. Aqui, Antonioni. Agora ele apareceu para mim. Vamos lá. Aguardando Antonioni. Conectando. Ah lá, apareceu. Agora deu certo. Tava apanhando aqui. O celular não tava querendo. Tá no ar já. Ok, meu cara, tudo bom? Tudo jóia, você. Deixa eu ajustar aqui. Deixa eu subir minha cadeira um pouquinho. Peraí. Para melhorar aqui agora. Eu não estou me vendo, então se eu tiver muito fora de foco, você me avisa, porque a imagem tá travada para mim. Eu te vejo, mas não me vejo. Tá ótima a imagem, esse batom combinou com a sua armação, tá tudo ótimo. Nem tanto. E aí, tudo bem? Como é que você tá, meu caro? Tudo em paz, dentro dos limites que a pandemia nos impõe, né? Mas estamos aqui. Dentro dessa nova realidade maluca, né, que a gente está vivendo aí, cara. Que loucura, né? Aprender, né? Aprender a viver de uma forma diferente. É verdade, é verdade. Escuta, fala pra gente, você tá em Brasília? Isso, eu sou de Brasília, estou em Brasília, sempre morei em Brasília. Legal. Estamos aqui. Nascido, criado e tocando a vida por aí, bacana. Exatamente. Gente, para quem não conhece, Antonioni, nosso diretor técnico, né, da federação, e eu costumo falar que o Antonioni trabalha onde a gente não vê, né? Ele faz muito por nós, né? Muito pelo antigo mobilismo, trabalha arduamente pelos interesses da Federação Brasileira e pouco aparece aqui, né? Então, render aqui já todas as homenagens e os devidos agradecimentos para você pelo trabalho que você tem desenvolvido aí para a gente, Antonioni. É isso, na verdade é um prazer. Eu acabei unindo um trabalho que eu já efetuava dentro do Departamento Nacional de Trânsito e consegui unir com algo que é um prazer para mim, que é a questão do automóvel antigo. Então, conseguir unir essas duas coisas para mim foi maravilha. Então, faço esse trabalho junto à federação com muito prazer. É uma diversão muito prazerosa. Legal, bacana. Bom, então vamos dar ritmo aqui para os nossos protocolos. Em primeiro lugar, seja bem-vindo a mais uma live da Federação Brasileira de Veículos Antigos, aqui toda quinta-feira. Hoje começou um pouquinho mais cedo. É um projeto super legal que a gente iniciou aqui nessa pandemia, mas que, por fim, está aproximando, né? O pessoal da diretoria. Meu áudio ficou baixo, o Suga falou. Vê se melhorou, Suga. Deixa eu fazer uma coisa aqui, trocar de fone, porque esse aqui...
Melhorou, Suga? Estão me ouvindo bem aí? Agora ficou até mais alto agora. Ficou mais alto, né? É isso aí. Esse aqui acho que não está muito legal também, não. Então, retomando, seja bem-vindo aqui às lives da Federação. E a gente sempre começa, Antônio, fazendo aquela perguntinha clássica, né? Em que momento que você descobriu que tinha ali, correndo junto com sangue, tinha ferrugem com gasolina? Como é que foi isso para você? Como é que você se encontrou e se descobriu aí no meio dos carros antigos? Bem, na verdade, eu sempre gostei de tudo que envolvia carro. Qualquer assunto envolvendo carro sempre me chamou muita atenção. E ficou muito forte quando, em 2005, eu passei no concurso do extinto Ministério das Cidades e o Denatran estava dentro do Ministério das Cidades. Então, pode-se dizer que eu iniciei a minha carreira profissional dentro de um ambiente que lidava única e exclusivamente com trânsito. Então, Sim. esse prazer que eu tinha de lidar com o carro acabou virando algo profissional também, né? Interferindo na minha vida profissional. Então, sempre gostei, desde criança, sempre gostei principalmente de carros antigos, sempre foram os que mais me chamaram a atenção, eram os carros antigos. E depois que eu entrei no Denatran, eu pude conciliar isso daí. Então, utilizei muito o conhecimento que eu tinha no dia a dia, do trabalho, com o lazer. Então, em 2008, eu adquiri o que eu tenho até hoje, meu Fusquinha 77, inegociável. Então, Legal, a partir daí, foi um crescimento muito grande no meio do antigo mobilismo, que aí eu passei a ter contato com clubes daqui de Brasília. Como eu já estava no Denatran, eu nunca fui filiado a nenhum clube, nunca fui membro de nenhum clube, até para não poder ser acusado de um conflito de interesses e tal. Mas eu sempre participava de eventos, viajava muito aqui perto aqui de Brasília, com meu Fusquinha, com os clubes daqui. Então, eu sempre tive esse envolvimento, que ficou muito mais forte, obviamente, depois que eu adquiri esse Fusquinha. Depois eu adquiri outro veículo, já me desfiz dele também, mas sempre estive envolvido com veículos de coleção. Legal. Sempre estive, gostei desse assunto, e foi até por isso que, por conta disso, que eu acabei conhecendo o Suga dentro do Denatran. Aí a gente tem uma live extensa, aí, né? juntou ali o fogo com a gasolina, né? Era o que faltava, né? Exatamente. Eu acho que eu não tinha noção do trabalho que a federação desempenhava, do tamanho da federação junto ao antigo mobilismo. Mesmo estando dentro do Denatran, eu não tinha essa visão. Então, depois que eu conheci o Suga, isso foi por volta de 2014 ou 2015, mais ou menos. Primeiro mandato do Suga ali. Isso, que aí ele me apresentou o que era a federação e nós passamos a ter uma amizade, mesmo dentro do Denatran, lidando. Eu era de uma coordenação, quando eu conheci o Suga, que não tratava diretamente dos assuntos de interesse da federação, era de outra coordenação. Mas na época a direção do Denatran sabia do meu interesse, do meu conhecimento nessa área de veículos antigos. Então, quando o Suga esteve lá, eles me chamaram para conversar, para participar da reunião. E ali nós tivemos esse primeiro contato e começamos a levar à frente essas nossas discussões sobre trânsito. Eu vim fazer parte efetiva mesmo da federação após minha saída do Denatran. Claro, para não ter, novamente, ser nenhum momento acusado de ter algum conflito de interesse. Até porque também, como eu falei, eu não era de uma área que lidava diretamente com os assuntos da federação. A federação era esses assuntos do veículo de coleção, do que é um veículo, do que não é um veículo, do que pode, do que não pode, isso era tratado em outra coordenação. Mas, dada esse meu interesse, né, esse meu conhecimento, acabava que eu servia como um interlocutor entre a federação e Federação é feito disso, né, Antônio? É feito de doação. Acho que cada um doa a expertise que tem, principalmente, para ajudar a federação a caminhar e desviar dos obstáculos que aparecem, né? Então, é por isso que eu disse que você é peça fundamental de vários assuntos aí, que eu sei que você tá no meio da fogueira aí, você tá levando chumbo e pedrada de todos os lados, né? Imagino que não deva ser muito fácil aí sua posição, não, mas vamos lá.
Alô? Opa. Ixi, acho que o Antonioni travou aqui. Não, desculpa, alguém estava me ligando aqui. Você tinha travado, agora voltou. É porque alguém estava me ligando aqui. Provavelmente vai ligar de novo, vai dar uma travadinha, mas eu cancelo aqui a ligação. Acontece. Acho que entrou. Opa, aí. Voltei? Voltou, tá aqui. Ok, talvez travar de novo essa ligação aqui, mas aí eu vou interrompendo ela aqui. Maravilha. Não, pois é, então, desde o início, eu sempre tive esse contato com a federação e meu objetivo sempre foi muito claro. Meu papel era sempre de tentar estreitar os laços entre a federação e os órgãos do governo que lidam com o trânsito. Detran, Denatran, o próprio Contran, porque o que eu via era muita vontade das coisas acontecerem, muita vontade de se fazer isso, aquilo, mas o método de chegada dessas informações até os departamentos que tomariam providências quanto a isso não estava muito claro. Então acabava se perdendo muito tempo para se fazer determinados procedimentos, né? Então o meu papel eu sempre vi como esse, de tentar auxiliar a federação nessa aproximação com os órgãos e a gente não perder tempo. A gente apresentar propostas que realmente sejam viáveis, que realmente possam sair do papel. Porque de ideias que a gente tenta mandar e não sai do papel, já tem muitas, né? Então isso tudo é perda de tempo para a federação. Sim. Hoje Antonioni, você está... qual é a sua função aí em Brasília? Vamos começar a destrinchar aqui para o pessoal entender exatamente. Certo. Profissionalmente, hoje eu não tenho ligação nenhuma com o Departamento Nacional de Trânsito. Eu saí de lá em final de 2016. Não lembro exatamente o mês. Final de 2016. Então não adianta pedir para ele mexer em altura de lombada, porque fica a sugestão, mas não vai resolver. Não é esse o canal, galera. Não vai resolver. Não vai resolver, né? É importante falar, olha, o que o Antonioni faz, né? Ele mora lá dentro do Denatran, é ele que manda pintar a placa, é ele que vai resolver. Vamos mandar um WhatsApp para ele que a gente quer a volta da placa. Não vai funcionar, né? Não vai funcionar. Não vai rolar. O pessoal tem que ter essa visão do que a gente está fazendo. Então, meu papel. Eu entrei no Denatran em 2005, fiquei até o final de 2016. Então, a partir de 2016, logo após, se não me engano, lá para o meio de 2017, o Suga me convidou novamente para ser diretor técnico da federação, ser um dos diretores técnicos da Federação Brasileira de Veículos Antigos. Perfeito. Aceitei o convite e a partir daí o meu papel foi de acompanhar as propostas que estavam tramitando dentro da federação mesmo, pedidos para serem encaminhados para o Denatran, como que a gente consegue melhorar determinado assunto que a gente está tendo dor de cabeça. Então eu sempre apoiei a federação nisso. Contato com o Denatran profissional foi zero depois desse momento, não tenho mais interferência nenhuma, proximidade com quem toma decisão lá dentro, não tenho. Então, em nenhum momento eu pude fazer qualquer tipo de intervenção direta dentro do Departamento Nacional de Trânsito. Isso aí não. Nem na minha época eu estava lá. O meu papel sempre foi de mostrar o caminho. Olha, o caminho para a gente conseguir determinado item é esse. E o primeiro trabalho que a gente pegou na época, que acho que é o mais importante para todo o meio antigo mobilista, é a Resolução 56, que hoje é o único normativo que trata de veículos de coleção. Antonioni, o que é a Resolução 56, Antonioni? Resolução 56. Vamos lá. Vamos lá. Existia no início... O que é a Resolução 56? Bem lembrado. Explica para o pessoal, vamos lá. Vamos começar por isso. Vamos lá. Existia uma necessidade na época de fazer uma distinção entre os veículos, vamos dizer, veículos comuns e os veículos mais antigos. Por quê? A legislação começou a evoluir principalmente no critério de segurança. Então, isso a gente, só para situar no tempo, isso a gente está ali no final dos anos 80, mais ou menos, né? Isso, exatamente. O CTB ele é de 97. Tá. Ele é de 1997. Mas a partir de 1991 você tem uma evolução muito grande automobilística no país.
Que é Então, CTB? CTB? Código de Trânsito Brasileiro. Brasileiro, é isso aí. Isso. Então você passa a ter uma evolução muito grande dos veículos fabricados aqui. Tá. E com isso, os órgãos do governo começaram a se movimentar para trabalhar em um aumento considerável na questão da segurança. Perfeito. Isso, na verdade, começou a partir da metade dos anos 80, já que você já tinha alguns procedimentos voltados para a segurança. Tipo então, cinto de segurança. Eu acho que o primeiro deles, o mais notável que a gente teve regulamentação em relação à segurança no Brasil, eu acho que, para ficar bem raso o pessoal entender, foi cinto de segurança, espelho retrovisor e a cor das lanternas e setas, né, que começou a separar. Exatamente. O principal mesmo foi a questão do cinto. O cinto foi uma mudança muito grande na configuração dos veículos. Então você teve essa questão do cinto, como você falou, teve a questão do retrovisor também, e diversas outras pequenas modificações. Em alguns textos da época, tinham o cuidado de colocar, olha, isso só vai ser obrigado para os veículos fabricados a partir de determinada data. Só que em outras resoluções não tinham essa preocupação, em outros normativos não tinham. Então surgiu essa ideia. Obviamente eu não participei desse trabalho na época. Por questões óbvias, né? Na época eu andava no banco de trás. Carrinho de rolimã ali no máximo. Então, mas isso foi evoluindo de tal forma que as pessoas envolvidas com esses veículos antigos, veículos mais antigos, e essas pessoas preocupadas com a preservação desses veículos, trabalharam para que algo fosse feito, para preservar. O objetivo principal era a preservação. Tá. Então foi levada a proposta ao Departamento Nacional de Trânsito, foi discutido muito tempo isso daí, até que saiu a Resolução 56. Foi um texto apresentado para o Denatran, e o caminho qual é? O Denatran faz alguma modificação no texto, ou em algumas situações ele mesmo redige, ele faz a redação do texto e encaminha para o CONTRAN. O CONTRAN, à época, aprovou essa resolução, que recebeu o número de 56, e no Brasil passou-se a ter um normativo de nível federal que tratava única e exclusivamente dos veículos com mais de 30 anos. Saiu como 20, mas logo em seguida a 127 alterou, colocou como 30 anos. 127 faz parte também, mas eu considero a mais importante, obviamente, a Resolução 56. Então, a partir daí, os veículos com mais de 30 anos de fabricação puderam ser realmente preservados. Isso foi publicado, você lembra exatamente o ano? Foi a Resolução 56 era de 98. Tá. Se eu estiver errado, alguém me corrige, mas eu acredito que ela seja de 98. Pelo número dela, ela saiu logo após a criação do CTB. Então, mais ou menos um ano aí, o Código de Trânsito Brasileiro já estava recebendo essa Resolução 56. Dá para falar que a resolução, na época, ela estava perfeitamente alinhada, né, com o que acontecia na época, sim, né, no momento ali. Ou seja, ela não era uma coisa... Maio de 98, ó, o Suga falando. Não é uma coisa que estava ultrapassada, não foi feito um remendo. Basicamente, ela nasceu junto, ela caminhou junto, né? Exatamente. Eu costumo dizer o seguinte, a Resolução 56... ela atendeu perfeitamente às necessidades da época. E quais eram essas necessidades? Pessoal, vamos voltar um pouco no tempo, porque hoje eu acho que as coisas são bem mais fáceis, né? Tocante da raiz da Resolução 56, hoje já está tudo muito esclarecido. Mas qual foi a real necessidade para o nascimento dessa resolução? Aonde que os automóveis antigos corriam risco, por exemplo? No quê? Em que tocante? Você corria o risco de ter que alterar a estrutura de um veículo, como, por exemplo, para colocar o cinto de 3 pontos. A adaptação não seria tão simples em alguns veículos. Não, seria impossível, impossível. Ainda mais se tivesse... Gente, ó, deixa eu colocar em contexto para vocês entenderem. Não sei se o Antônio não sabe disso, mas em 1967, quando a Ford lançou o Galaxy no Brasil, quando o carro começou a ser produzido aqui em fevereiro, montado, ele não tinha espelho retrovisor de nenhum lado. Agora, você imagina um carro com 5,47 de comprimento, com 2 de largura, sem retrovisor. Você saía da concessionária, o vendedor falava assim, o senhor quer colocar um espelhinho aqui na porta para o senhor não derrubar aquele poste? O senhor quer colocar um espelho? Né? Então, assim, os carros não tinham o básico do que a gente entende como segurança hoje, né? E aí aconteceu da segurança evoluir,
surgiu essa questão da necessidade de adequar esses carros. E aí a gente cai no que você está falando. Os carros, por exemplo, imagina um Fordinho, ter um Fordinho lá com cinto de 3 pontos. É mais ou menos isso, não é? Exatamente, exatamente. Você tem alguns veículos que você realmente não consegue fazer determinados tipos de modificações para acompanhar essa evolução de segurança sem você fazer uma mudança drástica na estrutura do veículo. Não, é inviável, é inviável. Exatamente, é inviável. exatamente. Outro você ainda consegue fazer com pequenas modificações, mas tem um grupo aí de veículos que você realmente não consegue fazer essas modificações. Então a preocupação inicial era essa. A gente precisa preservar esses veículos, eles não podem, você não pode ter a obrigação de fazer determinado tipo de modificação que impacta em outras modificações. Não vai ser simples você colocar esse cinto de 3 pontos em determinados veículos. Mesmo porque, muito provavelmente, ia ser uma coisa basicamente para inglês ver, né? Para tirar foto e falar que tem, porque efetivamente não ia trazer benefício prático nenhum, ou talvez até colocar em risco, porque você ia oferecer uma falsa segurança, né? A pessoa ia ver um Fordinho com 3 pontos e falar assim, tô seguro, né? Em caso de batida. Na verdade, a coisa talvez até piorasse, né, Antônio? Exatamente, porque hoje, se você for ver hoje, determinadas modificações que você faz no veículo, o veículo passa por um processo de inspeção. À época não existia isso. Sim. Então, corria-se esse risco de, olha, obrigar o cidadão a fazer determinado tipo de adaptação no veículo, mas como é que você vai comprovar que a adaptação foi bem feita? Sim, exatamente. Existia essa preocupação. Então, esse texto veio para separar. Olha, determinados veículos, eles vão ficar isentos dessa obrigação de modificações, de determinadas modificações. Então, esse foi o pontapé inicial. A partir daí, ela trouxe também a figura da placa preta, que acho que é um dos itens mais importantes para o colecionador. Placa de coleção. Agora eu vou te corrigir. Eu vou te explicar porque eu falei placa preta. Eu vou te explicar porque eu falei placa preta. Placa preta é apelido dela, entendeu? Eu vou te explicar porque que eu chamo de placa preta. Por conta das dores de cabeça que nós tivemos com a placa branca, que é a do Mercosul. Então, imagino, meu cara. Eu me refiro a ela sempre como a placa preta. Mas, claro, placa para identificar o veículo de coleção. Então, depois disso daí, começaram a aparecer situações que a 56 não conseguia mais comportar. Ela já não atendia mais. Tá. Então, não só a 56, toda resolução tão antiga como essa, ela precisa passar por modernizações. Sim. Então, a 56 ela precisa ser modernizada. Então, ela já foi atualizada? Não. Nunca... A federação está trabalhando nisso. Então, desde 1998, quando ela foi publicada, até hoje, 98, 2018, 2020, lá se vão 32 anos, ela nunca sofreu nenhum tipo de atualização. A única modificação que ela recebeu foi através da resolução 127, que corrigia somente a questão de 20 para 30 anos. Tá. Foi a única modificação que ela teve. Então, o texto dela permanece vigente até hoje. Então, para um veículo ser identificado como um veículo de coleção, ele tem que atender todos aqueles itens que estão lá. Tá. E qual a nossa dor de cabeça? Qual a dor de cabeça da federação? Qual a dor de cabeça do antigo mobilista? Vamos dizer antigo mobilista sério, porque tem muitos que são sérios, mas não têm conhecimento e acabam, vamos dizer assim, sendo enrolados, né, nessas situações. Eu considero que quando ela colocou que um dos itens que devem ser considerados é que o veículo preserve a sua característica original, isso deixou meio que um vazio, porque o que é isso? O que é um veículo preservar suas características originais? E ter relevância histórica? O que é isso? Cada um tem a sua interpretação. Então, por conta disso, começaram a aparecer as interpretações. Papel da federação. A gente precisa padronizar. Como é que a gente vai buscar uma identificação? Como é que nós vamos, diversas pessoas fazendo avaliações de veículos, como é que nós vamos fazer com que todas essas pessoas cheguem num padrão de avaliação? Em dizer que esse veículo realmente preservou as suas características originais. E aí eu considero um trabalho espetacular que a federação fez de reunir diversos colecionadores, diversos clubes e criar a planilha de avaliação, o manual de avaliação de um veículo Perfeito. antigo. Isso foi um item muito importante que a federação fez.
Isso nada tem a ver com a Resolução 56. É importante a gente deixar bem claro aqui que a Resolução 56, a partir da a Federação Brasileira de Jogos Antigos tem grande importância nessa resolução, nesse texto, né? Mas ela não é da federação. A federação não é exclusiva nisso, né? Se eu não me engano, tem mais de 200 clubes, entidades que são credenciados diretamente, que também estão credenciados a emitir placa de coleção de uma maneira oficial. A federação, sem a menor sombra de dúvida, ela dá boa noite para o presidente. Presidente, boa noite, Altair, tudo bem? O Gui, mandar um abração para o Guilherme Portuga. A Federação Brasileira certamente é a mais organizada, né, dessas entidades credenciadas e a mais representativa, e acaba assumindo um papel aí, talvez, de liderança, né, Antonioni? De liderança para aperfeiçoar as leis e tudo mais, e a gente ter sempre isso atualizado. A Federação, pelo volume, pelo corpo que ela tem, ela acaba sendo mais representativa. Mas é muito importante deixar claro que a Federação Brasileira de Jogos Antigos não é nem pai nem mãe de placa de coleção, né? Ela ajudou, mas ela não é responsável. Então, pessoal, às vezes, estou falando isso, me alongando até um pouco, desculpa, mas o pessoal às vezes vê um carro de coleção que está todo errado, e todo errado aqui eu não estou abrindo margem para falar se é um carro representativo de época ou não. Eu estou falando de um carro com roda aro 20, com motor super moderno, sabe? Aquela coisa bem maluca, que às vezes é um carro até muito legal. Eu gosto de carro modificado curto, mas eu acho que ele não é merecedor exatamente de uma placa de coleção, né? O elefante é um animal maravilhoso, mas ele não precisa ter asas. O elefante tem tromba, não tem asa. E isso não é nenhum problema para o elefante, né? O que fica meio estranho é você imaginar um elefante com asas. Então, eu acho que é cada um no seu quadrado, né? Não tem problema nenhum em relação a isso, né, Antonioni? Isso. Então, é até importante colocar que, na época, ainda enquanto eu estava no Denatran, eu acompanhei diversas reuniões, não só da federação, mas como de outras entidades também. Obviamente eu não vou falar porque não há necessidade. Mas o que eu posso dizer é o seguinte: até essa aproximação que eu tive com a federação, essa amizade que eu criei com o Suga, foi exatamente porque o que eu estava vendo ali era uma entidade quase fazendo um pedido de socorro. A federação querendo trabalhar de forma correta, de forma seguindo exatamente o que a legislação dizia na época, trabalhando para que os outros seguissem ao máximo que estava escrito ali, e eu via que outras entidades estavam mais interessadas em distribuir placa. Então, isso foi uma coisa que eu vi desde o início. Então, por isso que eu sempre tive essa aproximação com a federação. Então, como nós estávamos falando, a Resolução 56 não passou por nenhuma modificação, a não ser por conta da 127, que alterou de 20 para 30, e os problemas vieram aparecendo, cada vez de forma mais grave. Então, eu considero que a explosão de problemas realmente aconteceu quando São Paulo implantou aquele programa Controlar. Na época, eu não estava envolvido ainda nessa questão profundamente nessa questão do antigo mobilismo, não conhecia a federação, mas já estava no Denatran. Mas nós vimos a explosão de placas pretas que estavam sendo distribuídas. Então, foi uma coisa absurda. Que foi uma válvula de escape. Vamos colocar o pessoal em contexto aí. Tem gente de vários outros estados aí que não entenderam. O Controlar foi um programa infeliz. Eu acho realmente que foi um programa infeliz, né? Talvez muito bem ali planejado, mas muito mal executado, em que o carro tinha que passar por uma inspeção conforme acontece nos países mais desenvolvidos, né? E aí era uma coisa forçada, né? A gente sabe que os carros não atingem determinados índices de emissão, essa coisa toda tem a ver com idade, sistema de injeção, sistema de escapamento. E aí a coisa era tão forçada que colocou muita gente numa situação que ou fazia uma coisa errada de colocar uma placa, né? Ou ia ter o carro sem direito de andar com o carro, né? Ou seja, eu entendo que essas pessoas também ficaram reféns, né? De uma situação totalmente arbitrária, sem sentido, porque, na verdade, sem conhecimento técnico nenhum, né, Antonioni? A questão do controlar, ela tentou seguir algo que estava na lei. Porque o Código de Trânsito Brasileiro, ele sempre teve 2 artigos que tratam da questão da inspeção periódica. Só que nunca conseguiram implantar. Nunca conseguiram. Por volta de 2017, se não me engano, o CONTRAN chegou a aprovar um texto que tratava dessas inspeções, dessas vistorias periódicas, inspeções, vistorias periódicas,
mas não conseguiu ir para frente, porque é, um, é uma situação bem complicada para você Gente, tratar. vocês estão falando a gente está falando aqui de placa, né? Que o pessoal colocou placa de coleção para passar na inspeção. Eu vi em São Paulo pessoal alugando roda com pneu montado para o carro passar na inspeção. Tinha oficina especializada em preparar o carro para passar na inspeção. Era o kit vistoria. Era o kit vistoria. Entendeu? Então Antônio, a gente tem que colocar na equação aqui dessa nossa conversa, que aliás está super agradável, está muito bacana, o pessoal está elogiando aí. A gente não pode esquecer que a gente está no Brasil, e o Brasil não é para amadores, né? Então, assim, quando a gente faz uma lei aqui, a coisa é complicada. Não, e assim, você tem diversas realidades. Tem diversas realidades. Então, você implantar determinado tipo de regra, muitas vezes você não sabe nem como é que você vai cobrar o cumprimento dessa regra. É verdade, então, pô. Tem esses problemas. Então, quando o Controlar chegou, teve essa explosão, e quando eu conheci a federação, foi nesse sentido. A federação estava indo ao Denatran quase como para fazer um pedido de socorro. Apresentar o trabalho e o que estava acontecendo. Então, logo após a minha saída do Denatran, eu sentei com o Suga à época ele ainda era o presidente. Falei, Suga, não adianta os membros da federação, os antigos mobilistas ficarem reclamando que o policial não multa esse carro, que o Denatran... Não adianta. Isso só vai mudar quando a 56 for atualizada. Então nós montamos um texto, buscamos várias sugestões de clubes, eu fiz uma... Opa, tá aí? Não, estou aqui. Foi aqui que entrou uma ligação agora. Então, fizemos um apanhado dessas sugestões, eu verifiquei aquilo que era viável e diversas coisas que não eram viáveis, que iam simplesmente fazer a gente perder tempo, e nós encaminhamos para lá. Esse processo está tramitando no Denatran desde 2017. Então, é uma atualização muito robusta. Obviamente, como eu estava ali já como membro da federação, nós apresentamos um trabalho voltado àquilo que a federação faz no seu dia a dia. Então, um dos itens que eu considero mais importantes nessa atualização da 56 se for aprovada nos moldes que nós apresentamos, que ela pode ser modificada lá dentro, se ela for aprovada, ela passa a contar com um método de vistoria igual da federação, com planilhas. Ou seja, a planilha da federação desenvolvida lá, que faz parte da Carta de São Paulo, a segunda Carta de São Paulo, que foi atualizada em 2014, e a planilha da federação também foi atualizada naquele workshop que o Suga promoveu em 2014. A ideia é estender aquela planilha, ou seja, o norte da federação para as demais entidades que também são legalmente credenciadas junto aos órgãos de trânsito competente. É isso, não é? Exatamente. Nós apresentamos uma planilha que o Denatran, o CONTRAN, possa ter a liberdade de colocar em uma resolução e passar a ser algo que deve ser respeitado, deve ser empregado em qualquer vistoria de um veículo que o proprietário tem interesse de tê-lo como de coleção. Então, não é uma planilha, a partir do momento que o CONTRAN aceitar, aprovar isso, ela não é uma planilha da federação. Ela foi criada a partir do modelo da federação. Então, ela passa a fazer parte do Código 56, não é isso? Isso, na verdade vai mudar a atualização da 56, ela passa a ter outro número. Então nós vamos ter outra resolução de veículos de coleção. Mas a base é o trabalho, foi apresentado em cima do trabalho que a federação faz. Então eles podem modificar a tabela, a planilha, podem alterar itens, modificar o processo de pontuação, mas o que a gente precisa é ter alguma coisa que crie essa padronização. Não adianta nada falar, o veículo tem que ser original. Sim, mas o quê? Se eu levar o pé da letra, eu não posso nem pintar o carro de novo que está com a pintura destruída. Porque a pintura já não vai ser mais original. Então você não pode levar o pé da letra e nem abrir demais. E olhar um carro totalmente modificado, não, mas eu estou vendo um Fusca. Ele preserva no documento o nome Fusca. Tem muita gente que faz isso. Isso não pode. Não pode. Então você tem que criar uma forma de padronizar isso daí. A federação contribuiu apresentando uma proposta. Se ela vai ser aprovada, se vai ser rejeitada, se ela vai ser modificada, aí é um trabalho dentro do Denatran que nenhum de nós temos como interferir nisso daí. Então o que a gente pode fazer é cobrar o Denatran,
Nós já tivemos reuniões com o diretor do Denatran, apresentamos nossa proposta, informamos que tinha um processo protocolado lá desde 2017. Nós temos alguns parlamentares que apoiam essa nossa proposta, não só a proposta, o trabalho da federação, então tentam nos apoiar nisso daí. E eu considero como a questão mais importante dentro do antigo mobilismo é você atualizar o normativo atual. Você tratar com detalhamento a questão do veículo importado, a questão do veículo... Hoje você tem uma distinção absurda entre o veículo importado e o veículo nacional. O veículo importado, o Denatran é obrigado a colocar ele como coleção sem ele nem estar original ainda. Sim, então cria uma situação que, poxa, o nacional que está aqui, muitas vezes merecedor, então, passa por um trâmite absurdo e o importado não. Não porque o Denatran não queira, porque tem que ter uma interlocução entre o Denatran, entre a Receita Federal, que recebe o veículo. Então a nossa proposta trata esse tipo de situação também. Antonioni, deixa eu te fazer uma pergunta. Dá para a gente falar que as regras para importação de veículos antigos, que, para quem não sabe, só é permitida a importação de veículos ou 0 km ou veículos de coleção, né, disso como de coleção, isso, dá para falar que ela foi baseada minimamente na Resolução 56? Olha, não é uma regra do Denatran. É uma regra do Ministério das Relações Exteriores ou do Ministério da Indústria e Comércio. Não vou te saber precisar para você, até porque nós não atuávamos muito nisso. A gente nunca atuou nesse processo de importação. Nosso papel era saber, o carro importado tem mais de 30 anos? Tem. É 0? Então pode. Se não cumprir esses 2 requisitos, a gente nem olha. Então era mais basicamente isso. Mas para o Denatran e para os órgãos que participavam desse processo de importação, criou-se esse empecilho. A Receita Federal cobra que o veículo tem que estar já no sistema Renavan antes de sair do porto. Ao mesmo tempo, o Denatran tem que liberar o veículo para que aquele veículo possa ser vistoriado. Cadastrado na BIM. Conclui. Você cria um impasse nisso daí. Então a nossa proposta ela trata esse tipo de situação, onde o veículo pode ser importado, vai ter o prazo dele para ele se apresentar realmente como um veículo de coleção e aí ter a sua placa modificada, ter o seu documento modificado. Então a gente está tratando disso, a gente está tratando todo esse processo com mais detalhamento do que é um veículo original, do que é um veículo que pode ser considerado que preservou as suas características originais. Então a gente está tratando isso daí bem detalhado, só que é um processo que está tramitando desde 2017. O que já fizeram com ele lá dentro, se já foi modificado, se não foi, a gente não sabe. A gente não sabe a atual situação. Então é isso, o nosso papel é cobrar. A gente apresenta a proposta, cobra, a gente fica no pé. O período agora não é muito propício, né? Essa pandemia acabou que esvaziou algumas repartições, então é complicado as coisas não estão... Eu tenho percebido que na esfera Brasília, né? Algumas coisas estão andando um pouco mais rápido, porque o presidente abre a live, né? Ele abre uma live lá no Zoom, chama, põe em pauta e tem coisa que está andando mais rápido, não tem? Esse assunto não tem absolutamente nada a ver com carro antigo, nem com nada. Mas você acha que a gente pode se agarrar nisso para ter uma pequena esperança de repente, falar, vamos falar da Resolução 56 nós estamos tentando, no contato direto com o Denatran e através de parlamentares. Nós estamos tentando ter uma reunião, mesmo que seja uma videoconferência. Nós estamos tentando isso também. A gente não está parado, a gente está acompanhando isso daí, trabalhando para que isso siga. Se eles não quiserem seguir a proposta que está lá, que foi feita com detalhamento... Pelo menos que dê andamento no assunto. Exatamente, vamos abrir... Vamos modificar, vamos debater, isso, vai ser um prazer, mas vamos andar, né? O que não dá é para ficar parado, né? Isso, nós até na época, nós tivemos um último encontro, vamos dizer assim, com a equipe que chegou a trabalhar nessa proposta, se eu não me engano, foi em 2018. O que eles passaram para a gente é que chegou a ser iniciada a análise da nossa proposta, mas eles não entenderam muito a questão das planilhas. Nós nos colocamos à disposição para fazer uma vistoria presencial para eles, mostrar como que era feita uma vistoria com base na planilha. E aí nós pegaríamos um veículo com totais condições e outro sem condição nenhuma, para eles terem real noção de como funciona aquilo dali. Só que um dos problemas do Denatran é que ele muda muito de gestão. Então cada gestão que entra com um pensamento diferente, entra com uma prioridade diferente. Então, desde que eu saí lá em 2016, eu acredito que
já deve ir para o terceiro ou quarto diretor. Então, cada diretor que entra muda as equipes. Então, a gente tem esses problemas. Às vezes a gente tem aquela sensação, poxa, eu vou recomeçar do zero. Só que se você desistir e não seguir, você não vai conseguir nada. Então, pra gente que está aqui já há alguns anos, já é assunto antigo. Para quem acabou de sentar lá, é assunto novo, né? E a gente tem que ficar no pé. Uma vitória, uma grande vitória que nós tivemos, que a federação teve, e assim, não foi tanto com a participação do Denatran, mas foi com a questão dos veículos, do caminhonetes, caminhões, e se não me engano, ônibus também, que tinha sido proibida a importação, porque interpretaram que aqueles veículos poderiam ser importados para trabalho. Então, nós tivemos reuniões seguidas com as equipes que trabalhavam nesse assunto e demonstramos para eles realmente o que era um veículo de coleção. Que até legalmente, pela legislação do CONTRAN e do Denatran, esses veículos não poderiam ser utilizados para trabalho. Se o fizesse, estariam cometendo uma ilegalidade. Então, para mim, foi uma grande vitória isso daí, eles terem aprovado essa importação. Legal. E até um dos veículos, logo que foi aprovado depois eu fiquei sabendo que ele foi premiado em Águas de Lindóia. Então, pra gente foi uma vitória. Muito. É o que eu falo, o trabalho aí em Brasília, ele é árduo, ele é diário e as pessoas às vezes não tomam conhecimento, né? Escuta, vem cá, me fala uma coisa, que papo é esse de assento em câmara temática? Câmara temática. O que é uma câmara temática? Você tem o CONTRAN. CONTRAN é o Conselho Nacional de Trânsito. Ele que dita as regras. Resoluções são publicadas pelo CONTRAN, somente por ele. O Denatran publica portarias. Então, o que vale, o que é a regra, são as resoluções. Portaria vem detalhando um item ou outro que a resolução permite. Tá. Então, o CONTRAN, ele tem câmaras temáticas que apoiam, fazem um apoio técnico. Então, um assunto, raramente ele nasce no CONTRAN. Normalmente é um cidadão que manda determinada proposta ou determinado pedido e é feita uma análise e esse assunto vai para onde? Primeiro ele passa por uma Câmara. Aí você tem a Câmara de Saúde, você tem a Câmara de Esforço Legal, você tem a Câmara que vai cuidar da sinalização e tem a Câmara, a CPAV, que nós chamamos, a Câmara Temática de Assuntos Veiculares. Então, eu coloquei isso à época dentro da federação. Seria muito importante a federação ter um assento nessa cadeira, ter uma cadeira dentro dessa câmara temática. Pelo seguinte, qualquer assunto que vá para a averiguação, que vá para a apreciação do CONTRAN, referente a tipo de veículo, modificação de veículo, característica de veículo, ele tem que passar por essa câmara. Então, para a federação, isso era importante. Porque a federação lida com veículos que precisam constantemente ter a sua identificação levantada, determinado tipo de modificação não pode, essa pode, essa não pode. Então, sim, foi uma alerta que eu fiz, olha, a federação participando do CONTRAN, ela vai conseguir contribuir com o trânsito de maneira abrangente, porque a federação acaba que você tem um banco de dados vivo, né, de informações de diversos tipos de veículos. Sim. Então teria e uma mão de obra, né? Uma mão de obra, por assim dizer, altamente qualificada, né? Sim. Quem tem veículo antigo, quem restaura veículo antigo, colecionador, comerciante, todas as pessoas envolvidas entendem daquilo, né? Sabem realmente colocar o dedo no que é positivo, no que é negativo, no que precisa ser melhorado, no que pode, no que não pode. A gente vive isso, né? A gente conhece a máquina intimamente, né? Com certeza. E outro ponto. Como a 56 é uma resolução muito antiga e que carece de atualização, ela, por consequência, vai passar pela avaliação da Câmara Temática de Assuntos Veiculares. Sim. O SUGA é o membro titular. O SUGA vai pegar e vai falar, olha, é isso daqui e está aprovado. Não. O SUGA provavelmente não vai nem receber esse processo, porque seria um conflito de interesses. Mas o processo vai ser debatido dentro da Câmara. E quem melhor para apoiar nas discussões, para tirar dúvidas, para colocar situações concretas, para apresentar exemplos, modelos, se não a federação. Sim. Então é o momento da federação falar, olha, isso daí que vocês estão discutindo, vamos fazer dessa forma. Por quê? Porque nós temos uma experiência nisso daí. Se vão aceitar, se vão acatar, é outra discussão. Mas é muito melhor você estar ali participando e podendo contribuir do que aqui fora esperando o que vai sair de lá. Porque, meu amigo, resolução publicada
para você desfazer ou modificar é uma dor de cabeça. E a gente tem que lembrar que do mesmo jeito que a federação está trabalhando para que algo correto, algo que realmente atenda um antigo mobilista sério, vá para frente. Tem outras pessoas que estão trabalhando para que, eu não vou dizer que estão trabalhando errada. São pessoas que têm uma visão diferente do que é um veículo. Exatamente. Eu costumo dizer muito que não tem certo e errado, porque, como a gente já disse, a federação não é soberana em absolutamente nada. Exato, né? A federação é credenciada com organismos internacionais, com a questão da FIVA. Né? Então, a gente tem um norte legal na questão de ser um carro de coleção, como se entende mundialmente. Né? Mas, obviamente, que cada um defende o seu, cada um defende o seu peixe. Exato. Tem uma turma que pensa diferente, não tem problema nenhum. Só não pode ficar de mal, né? Eu costumo sempre dizer isso. Você pode discordar à vontade, você não pode brigar, não pode ficar de mal. Então, eu acho que no final todo mundo tem mais ou menos o mesmo objetivo, né, Antonioni? Isso, o objetivo... O da federação, eu sempre bato em cima dessa tecla. A questão da federação é realmente preservação. Então você tem diversos carros que são lindos, carros bonitos e tal. Mas merece receber uma placa dizendo que aquele veículo é original? Não. Para algumas outras pessoas, determinado tipo de veículo merece receber essa placa. Aí a gente cairia, talvez, no assunto da placa para os veículos modificados. Né? Isso. Que também é um assunto super espinhoso. Toda vez que principalmente que a federação levanta esse assunto, tem uma ala mais radical que fala, não, isso não tem nada a ver, não sei o quê. Bom, é um assunto complicado também, né, Antônio? Muito complicado. Na Assembleia da Federação, em 2018, se eu não me engano, em Águas de Lindóia, 2018 ou 2019, não me lembro bem. Eu iniciei a minha apresentação para falar desse assunto dizendo o seguinte, olha, se a federação fechar os olhos para esse assunto, ela pode ser atropelada. Porque o assunto não vai parar de ser discutido porque a federação não gosta. Ele vai continuar sendo discutido. E como é que ele vai passar? Como é que ele vai ser aprovado? Talvez pode causar alguma interferência no veículo original. E aí? Com como certeza. É que nós vamos trabalhar? Não, eu apostaria firmemente que os dois assuntos eles andam de mão dadas, unidos. Sim. Você está tratando de veículos antigos. Exatamente. Os veículos são antigos. Exatamente. Um é modificado e o outro original. Ok, vamos ter o original, vamos ter o modificado, vamos deixar muito claro quais são as diferenças, o que pode e o que não pode. Agora, se a federação virasse as costas para esse assunto, poderia ter alguma surpresa. Então, é um assunto complicado, mas assim, eu vejo que a federação fez o que deveria fazer nisso daí. As discussões tinham que ocorrer. Se a federação fechasse os olhos, as discussões iriam continuar e a gente não ia saber o que ia aparecer para a gente. E aí o susto poderia ser grande. Porque a gente tem que pensar no seguinte, muitos desses assuntos são tratados por engenheiros, são pessoas com muito conhecimento de código de trânsito brasileiro, mas não tem esse conhecimento da rua, de saber o que é realmente prático, um veículo, né, de coleção. Conhecimento prático, conhecimento concreto. Então, esse é um ponto que sempre me causou bastante preocupação. Deixar esse assunto correr. E até porque, poxa, veículo modificado, se você for verificar, tem projeto tramitando na Câmara há 15 anos. Está tramitando lá dentro. Uma hora um processo passa. Uma hora um projeto desse passa. Você pegar um grupo de deputados mais alinhados com esse pensamento e tal, publica alguma coisa lá e vai embora. Então, eu acho que a federação realmente participou e tinha mesmo que ter participado dessa discussão para não ter surpresa, para sair algo que a gente pudesse trabalhar nisso daí. E o veículo modificado tem uma longa discussão ainda em cima disso. O original já tem a sua resolução, carecendo de atualização, mas o modificado o trabalho vai começar realmente do zero. Vai ser um trabalho, eles vão precisar se unir bastante para publicar algo que realmente para apresentar alguma proposta que realmente o Denatran entenda como viável e submeta ao CONTRAN para aprovação. É um longo trabalho. Eu espero que eles tenham sucesso. Eu acho que vai ser mais uma classe de antigos mobilistas aí trabalhando, mas tendo a sua linha. Vamos nos encontrar nos encontros de final de semana? Com certeza. Mas identificação, o seu com a sua identificação e todo mundo andando de forma legalizada, né? De forma ok, sem ninguém interferir no trabalho do outro.
A minha visão é essa, eu sempre me apresentei com essa visão dentro da federação. Né? Eu acho que tem espaço para todo mundo, não tem, Antonioni? É um grande, né? Eu acho que às vezes a gente acaba esbarrando aí com algumas discussões que na hora que você para pensar, você fala, meu, não faz o menor sentido, a gente está brigando, todo mundo pelo mesmo motivo, todo mundo gosta de carro antigo, entendeu? Sim. Gosta do carro mais original, que tem o seu carro mais original, gosta do carro um pouco mais modificado, que você tem o seu carro modificado, né? Eu acho que isso anda junto, cara. Eu acredito de verdade nisso. A gente pode ver, por exemplo, nos eventos, sabe? Águas de Lindóia, por exemplo, sempre teve dos dois, sabe? Sempre teve premiação dedicada. Vários e vários colecionadores que a gente tem aqui, diretores, alguns presidentes de clube têm carros modificados. Óbvio que a gente não está falando de nada radical, nada com outro estilo, nada disso. Mas aquela modificação raiz, né? Aquela coisa cultural. Eu entendo que carro modificado reflete a cultura de uma época, sabe? O som, a roda, né, escapamento, isso é cultural. Eu tenho um grande amigo lá em Juiz de Fora, o Ricardo Camil, se ele tiver, mandar um beijão para ele. Acho que todo mundo conhece o Ricardo do Queijo. Cara, você conhece ele, Antonioni? O Camil, ele vai para os eventos, ele tem um landau, ele leva queijos e cachaçinha e fica ali, faz uma roda em volta dele. Entendeu? E ele tem um landau 100% original, entre outros carros, e ele tem um Fusca, que é dele desde sempre, quando ele ganhou, quando passou na faculdade, que tem roda, que tem som, que tem escapamento, porque era o que fazia na época. E o carro é dele desde sempre. Ele fala assim, cara, meu carro não tem placa preta e não vai ter nunca, porque eu não vou mexer nesse carro. Entendeu? Não faz sentido para mim. Para mim, ele é desse jeitinho aqui. A memória afetiva que eu tenho, o valor histórico daquele carro é próprio. E eu acho que aí sim a gente entra, por exemplo, numa atualização super necessária, né? Para esse tema que a gente está falando. A gente está falando desse carro, né? O carro que ele não está como ele saiu de fábrica, mas ele está como ele era no dia seguinte que ele saiu da concessionária. Entendeu? E isso é super representativo, inclusive culturalmente falando, né? Sim. A minha visão dessa questão sempre foi assim, na questão da legalidade. Se o veículo atende à legislação. Então, para mim, não é nem um pouco confortável ver um veículo totalmente modificado, com modificações modernas ou modificações de época, ostentando uma placa preta, uma placa de veículo de coleção. Sim. Isso para mim eu vejo uma ilegalidade. A maioria das pessoas vê algo que não podia. Eu vejo uma ilegalidade naquilo dali. Sim. Mas o que a gente vai fazer? Vai acabar o veículo modificado? Não vai. Se o Contran falar, olha, não pode fazer nada no veículo, é resolução inócua, porque o pessoal vai continuar fechar fazendo. O olho. Ó, o Caçador de Relíquias está aí, aliás, um abração para ele. Ele acabou falando que Opala com roda gaúcha é lindo. Gente, a Escorro, que é um fabricante, ela refez, ela começou a produzir novamente as rodas Cruz de Malta, porque aquilo foi super usado na época da Stock Car e nos carros de rua. Então, assim, você quer um movimento mais cultural do que isso? Mobilizar uma indústria para voltar a fazer um produto que estava totalmente fora de linha? Puxa. Antonioni, o Instagram está me avisando aqui que nós temos 1 minuto e 40 só de papo. Voou o tempo aqui. Eu acho que vale a pena vale a pena a gente marcar uma outra live aí mais para frente, falar pro Vinícius coordenar isso. Eu vou mandar um beijão para todo mundo aqui, pedir pro pessoal continuar se cuidando, fique em casa, daqui a pouco o estudo vai passar, a gente vai estar todo mundo junto, conversando, se abraçando, tomando cerveja. Vou passar a palavra para você, te agradecer mais uma vez por ter dedicado esse tempo para vir explicar esse monte de coisa bacana para a gente aqui e pedir para você também já fazer as considerações finais aí para o pessoal. Então, eu fico muito feliz de ter participado dessa live. Realmente é um prazer muito grande poder contribuir com a federação, utilizando esse conhecimento que eu adquiri durante tanto tempo trabalhando dentro do Departamento Nacional de Trânsito, por ser algo que é do meu interesse, eu gosto do assunto trânsito, então acaba que eu nunca me desliguei. Profissionalmente eu não tenho contato mais nenhum com eles, mas os textos que são publicados, as notícias que saem, eu estou sempre acompanhando, estou sempre procurando me atualizar nesse assunto trânsito. Então, é um prazer, eu espero poder continuar contribuindo com a federação e que a gente alcance essas vitórias. Processo protocolado dentro do Denatran já tem vários. Nós protocolamos lá buscando essa melhoria aí do meio automobilista. Agora é trabalhar para a gente conseguir essas vitórias aí. E é isso. Muito feliz de estar aqui com vocês. Abraço para todo mundo aí. É isso aí, gente. Um abraço para todo mundo e até quinta que vem. Tchau, tchau. Valeu. Até mais.